Olá, esse vídeo é pra mim, pra minha família e pra Clara, quando ela crescer conseguir entender o dia do nascimento dela, como tudo aconteceu. Eu quero começar a contar que antes de eu pensar em engravidar, eu tinha muita vontade de cursar o curso de doula, né? Ou de alguma coisa envolvida a obstetrícia, sabe? Assim, enfermeira obstetra, enfim, eu estudava muito sobre o nascimento, sobre partos humanizados, parto natural, parto normal, eu estudava muito, muito, muito. E eu tinha muita vontade de fazer o curso de doula. Então, assim, eu me preparava muito para um parto natural, mesmo antes, né, de engravidar, enfim, mesmo antes de namorar e casar. Eu já estudava sobre isso. Então, quando chegou a minha vez, a primeira coisa que eu quis era o parto natural, porque eu sabia que era a melhor coisa pra mim e pro meu bebê, né? E era uma realização de um sonho, assim. O parto da Clara foi, pra mim, a realização de um sonho mesmo. Porque no parto dela eu vivi tudo aquilo que eu queria viver e me desconstruir mesmo, assim. De tudo, de mim mesma, dos meus pensamentos, de tudo aquilo que eu era. Me tornei uma nova pessoa, né? Depois do parto. Então, eu comecei a estudar sobre tudo, sobre os gráficos de cesáreas no Brasil, o gráfico de partos normais. E o meu sonho ali, concreto, era poder viver o parto natural. Então, a Clara nasceu no dia 14, né, de agosto de 2021. Vivi. E tudo começou na semana, né, do dia 10 ali, que eu comecei a ter o intestino solto e eu vi que aquilo era um sinal bom, né, que o corpo ali, o canal estava sendo esvaziado para a passagem do bebê, né. Então eu falava, olha, tá acontecendo algumas coisas. Eu já estava sentindo algumas cólicas, né, de também contrações de treinamento, né. E aí eu sabia que alguma coisa estava por vir durante esses dias, né. E aí no dia 10 eu acordei com diarreia mesmo, assim, fui no banheiro várias vezes. No outro dia também eu fiz, né, várias vezes no banheiro. E aí no dia 11, não, se eu não me engano, no dia 10, o dia que começou a diarreia, à noite eu tomei banho. E eu lembro que minha mãe estava na cozinha, ela ali e minha família. E aí eu falei, mãe, vem aqui. Aí eu tava tomando banho, né? Conforme eu tava, né, me lavando, né? Eu senti uma gosma, assim, grossa nos meus dedos. Eu sabia que, né, nunca tinha acontecido. E aí eu falei, mãe, eu acho que isso daqui é um pouco do tampão que tá saindo. Ela falou, olha, é um bom sinal, né? Aí eu mandei mensagem pra secretária da minha médica, tirei foto, falei, olha, eu acho que eu perdi meu tampão. E na minha última consulta ela falou assim, olha, eu acho que ainda vai umas 2, 3 semanas, né, de gestação. Isso ela me falou, né, e nasceu na mesma semana da consulta. Aí ela falou, qualquer coisa que nascer, você me manda mensagem. E aí eu não sabia, assim, o que eu fazia muito, né, porque a gente fica, assim, meio ansioso, né. Aí saiu o tampão, um pouquinho dele, né, e aí eu falei, mãe, eu acho que isso é o tampão. Aí ela falou, tá bom. Vai se movimentando, vai fazendo algumas coisas aí, dorme, descansa, que isso daí pode significar alguma coisa, né? Você pode entrar em trabalho de parto logo depois que o tampão sai, ou então você entra em trabalho de parto e o tampão só vai sair na hora mesmo do parto,
ou então o tampão sai e daqui uma semana, ou daqui a alguns dias ainda você vai entrar em trabalho de parto. Então, assim, significa alguma coisa, mas não significa tanto, né, o tampão. E aí no dia 11 também continuei com o intestino solto durante o dia e também reparava que saía cada vez mais na calcinha. Quando limpava com o papel saía mais essa gosminha. E aí no dia 11, né, no dia seguinte saiu a gosminha com um pouquinho de sangue, né, que eu anotei aqui. Aí no dia 13, às 8h40, no dia 13 mesmo, a Clara nasceu no dia 14 às 7 horas da noite. Aí no dia 13, meu marido estava no handball, se eu não me engano, e aí eu comecei a sentir contrações assim. Normalmente vinha uma, duas, assim, no máximo 4 contrações por dia de treinamento. Eu sentia a barriga dura, assim, né? E é uma coisa esquisita, assim, umas cólicazinhas, assim. E aí nesse dia, né, às 8h40 começou assim, vinha a contração, eu penicava, sentia umas cólicazinhas, a barriga endurecia e passava. Depois voltava de novo, voltava de novo, e voltava de novo, e voltava de novo. Então assim, era uma contração que vinha e voltava, vinha e voltava. E aí eu comecei a notar, tava de 7 em 7 minutos, depois vinha de 10 em 10, depois vinha de 5 em 5 minutos. Então, assim, não era mais aquela que vinha uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, uma contração, assim, de treinamento. Eu já vinha mais, assim, em seguida uma da outra, né? E aí eu falei, ó, mandei mensagem pra ele, não, acho que eu liguei, né? Liguei e falei assim, amor, comecei a sentir contração. E eu já tava com 39 semanas e 5 dias, né? Conforme a data prevista do parto. Provável, né? Prevista nada, provável. Aí ele veio embora. E aí eu comecei a ficar no chuveiro, porque aí as dores já começaram a vir punk. Tipo assim, começou 8h40, durante o dia eu sentia as contrações de treinamento. Mas aí, 8h40 da noite, elas começaram a vir com dores. E dores, assim, né, consideráveis. E aí eu fui pro chuveiro, comecei a ir no chuveiro, fiquei lá. E aí eu peguei, inclusive, um dia antes, né, do dia 13, se eu não me engano, no dia 12. Minha filha. Se eu não me engano, no dia 12, mamãe. Então, no dia 12, eu fui buscar a bola de pilates da minha madrinha. Que ela tinha uma bola de pilates e eu sabia que os exercícios na bola ajudavam a dilatação, né? E aí, um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, né? Olha pra você ver como Deus prepara todas as coisas. E aí, eu comecei a fazer exercícios na bola, comecei a ficar no chuveiro, andava, caminhava, rodeava assim pela casa e dançava, assim. Eu lembro que nessa semana, né, que a Clara nasceu, ela nasceu no sábado, assim, durante a semana eu colocava umas músicas assim de zumba, de kizumba na televisão e começava a dançar, começava a fazer caminhada, começava a rodear a casa. Então, assim, eu vivi alguns momentos assim muito especiais, assim, que eu pude curtir o momento e ficar ansiosa demais por parto, né? Porque aí eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a dançar muito, assim, esperando que eu entrasse no trabalho de parto, porque eu já tava de 39 semanas. Eu falava, meu Deus, será que ela não vai nascer? Deixa eu fazer alguma coisa. E aí eu começava a dançar. Aí fiz o meu plano de parto durante essa semana. Então, assim, foi os últimos dias mesmo que eu fiz e preparei tudo. Aí eu comecei a sentir as dores durante a noite e de madrugada também. E aí pela manhã, no dia 14, eu fui pro hospital, era umas 9h30 da manhã. Poderia ter esperado bem mais em casa, poderia, né?
Mas pro próximo parto eu já vou saber esperar, né? Mas é como primeiro filho, né? E aí minha mãe falou, não, agora você vai pro hospital. Meu marido também, vamos pro hospital. Porque a gente não, né? E aí eu falava assim, eu quero sentir as contrações em casa. E eu sentia bastante, né? Assim, das 8h40 do dia 13 até o dia 14, até as 9h30 da manhã. Então, assim, durante a madrugada eu conseguia dormir um pouco. E aí, só que aí, no meio da noite, eu levantava com dores, assim. Sentia bastante dor. E as dores já estavam bem fortes, assim. E aí... Que foi, bebê? Aí, quando eu cheguei no hospital, né, e dei entrada às 9h30, por fim eu fui entrar mesmo lá, era umas 10h30 da manhã. Aí eu fui examinada, eu tava com 3 centímetros de dilatação. 3. Então, assim, né, desde as 8h40 do dia 13 até as 11, né, 10h30 ali do dia seguinte, eu tinha dilatado 3 dedos. Então, assim, percebi que demora a dilatar, né? Ainda mais o primeiro filho, né, se eu não me engano. Eu acho que demora mais, assim. Aí, teve... Teve uma hora, assim, que... eu fiquei parando pra pensar. Que eu fiquei tanto, assim, tanto tempo no hospital, né? Fiquei tantas horas em trabalho de parto que eu falei, gente, eu poderia ter ficado em casa, comendo o que eu queria, às vezes assistido um filme, sei lá, só que, você vê, eu tava pensando em assistir filme. Mas na hora, assim, a gente nem, né? Aí, isso, às 9h30 da manhã, me examinaram, eu tava com 3 centímetros de dilatação. Aí, 2h da tarde, foram lá de novo, me examinaram, e eu tava com 5 centímetros de dilatação. 5. Então, 3, né? Vamos supor, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30. Assim, em 4 horas, né? 3. Foi 2 centímetros. Então, assim, tava evoluindo, né? Graças a Deus. E aí, a partir do momento que eu entrei pro hospital, eu fui pro quarto e tava eu, meu marido, assim, era uma suíte, né? E tinha bola e banquete, chuveiro, e eu poderia ficar... E fiquei, assim, muito livre, assim, sabe? Me movimentando, eles falaram que eu poderia andar no corredor, mas quando a dor pegava, assim, eu só ficava deitada, eu não conseguia me mexer. Não conseguia andar. As pessoas falam assim, nossa, tem que andar pra dilatação. Eu não conseguia, minha coluna travava, minha perna travava, e eu ficava aqui naquela posição assim... Doí demais. E eu gritei muito. E eu falava assim, eu não vou gritar. Eu acho desnecessário. Não precisa gritar. Menina, mal sabia eu da dor que era, né? Nascimento de um filho, né? Dar à luz, a maior dor, assim, que o povo fala, né? Que é. E aí, das 2h, eu tava com 5 centímetros, né? E às 6h da tarde, o médico veio novamente, né? Enquanto isso, não ficava entrando gente no meu quarto, não. Só vinha a moça deixar comidinhas, assim, suco, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Às vezes vinha a enfermeira, perguntava se eu precisava de alguma coisa. E enquanto isso, punk as dores. E eu só no chuveiro. Desde a hora que eu entrei, eu tirei minha roupa. Fiquei, assim, um pouco deitada, né? Mas depois... eu só fiquei debaixo do chuveiro, tanto que a Clara nasceu debaixo do chuveiro, assim, né? Eu não tive, assim, a sala de parto ou outra posição que me aliviava mais, a não ser água fervente, assim, na minha coluna. A água tava tão quente, eu coloquei tão quente, assim, que aliviava. A água quente na lombar ali, assim, aliviava muito as dores. Quando eu saí do chuveiro, parecia que doía muito mais. Aí... o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Não lembro. Esqueci mesmo. Aí, 6h da tarde,
eu tava pedindo muito anestesia, né? Pedi muita anestesia, muito. E aí quando eu colocava o dedo assim pra me tocar, pra ver a dilatação, como é que eu tava, eu não conseguia já colocar o dedo lá dentro. Então, assim, eu já sabia que ela tava bem baixa ali no canal vaginal, né? Pra sair mesmo. Então, assim, umas 6 horas, 5h30, eu coloquei o dedo assim, e eu já não conseguia introduzir o dedo, e eu comecei a sentir, assim, o cabelinho. Senti mesmo, assim, ali na portinha mesmo. E eu falava, meu Deus, eu tô sentindo o cabelinho. Mas a dor tava tão forte, mas tão forte, que eu dei um grito, assim, teve uma hora, assim, que eu dei um grito muito alto. Que aí o meu marido falou assim, eu vou chamar a enfermeira, que eu acho que é melhor chamar a enfermeira. Eu falava, não, ainda não tá na hora de chamar a enfermeira não, porque, assim, é pra você ver, né, eu queria, assim, ter aquele parto humanizado, assim, mas sem pouca gente aqui, né. Mas nesse grito ela veio, ela falou, tá doendo, né, eu falei, nem conseguia falar, eu tava fora de mim. O Wender falava assim que quando via a contração, eu, né, ficava um bicho, assim, gritando. Passava a contração, eu desmaiava, assim, de sono. Dormia mesmo. Passava a contração, eu dormia. Fechava o olho ali e descansava. Vinha a contração, eu acordava. Passava, eu desmaiava. Então, assim, era uma coisa, assim, muito diferente, muito louca. Ó, pra você ver como o nosso corpo foi feito para o parto mesmo, né? A gente foi feito para ter os nossos filhos e fazerem eles nascer, né? Aí, eu falei, eu quero anestesia. Eu falei pra enfermeira, eu quero anestesia. Ela me tocou ali, né? Viu que tava bem próximo. E aí, ela falou assim, eu vou chamar o médico pra te dar anestesia, então. E aí, no que ela foi chamar o médico, né? Ele chegou no quarto, era umas 6 horas. Aí ele chegou e viu que eu tava com 7 de dilatação. 6 horas. Eu tava com 7. A Clara nasceu 7 horas da noite. Então, assim, em 1 hora eu cheguei na dilatação normal, né? Nos 10, digamos assim. Aí ele falou assim pra mim, Mariana, você realmente quer anestesia? Você já chegou até aqui. Você já tá com quase 10. A cabecinha dela já tá ali. Você sente o cabelinho dela. Ela tá ali. Você pode, se você quiser, eu posso te dar analgesia, sim. Só que aí a gente vai preparar a sala, preparar a mesa, pedir para anestesista vir, né? É uma coisa, não é tão rápida, é demoradinho, assim, a gente preparar tudo para te dar anestesia. E tem uma coisa, a gente te dá, você não prefere, ele falou assim, ele me convenceu a não tomar anestesia, na verdade. Ele falou assim, se você não prefere ficar e aguentar até a Clara nascer, que ela vai nascer aqui daqui 1 hora, 2 horas, ou você prefere ficar sentindo dores mais 3, mais 4 horas. Por quê? Se eu te der anestesia, ela retarda um pouco o trabalho de parto. Então você vai, assim, retardar o trabalho de parto, porque vai aliviar as suas dores. Sem contração o bebê não vem, né? Não nasce. Então, assim, demora mais o bebê nascer quando eu te dou anestesia. E corre o risco de acelerar o coração do bebê. E se acelerar o coração do bebê, a gente tem que ir para cesárea. Então, tem o alívio das dores momentâneas, né? Porque ele coloca um pouquinho, depois coloca mais um pouquinho se a dor apertar, depois coloca mais um pouquinho, não coloca tudo de uma vez. Então, eu falei, aí meu marido olhou pra mim e falou assim, olha, realmente você quer sentir mais 3, 4 horas de dor ou daqui meia hora, 1 hora ela nascer, né? Aí eu falei, realmente, né? Então eu aguento. Aguentei até aqui, vou aguentar, né? Aí aguentei. E aí ele ficou lá na sala e, se eu não me engano, não sei o que ele foi fazer. Acho que ele foi se preparar mesmo ali pro parto, né? Porque eu tava com 7 ainda. Então, na cabeça dele ia demorar mais um pouquinho. Aí ele saiu da sala. Novamente, ficou eu, o Ender e só. Aí, tava quase assim, né? Eu comecei a sentir os puxos, assim. Muita vontade de fazer força. Então, assim, eu tava virada assim pro chuveiro. O chuveiro, nessa hora, tava vindo na minha barriga.
né? Aí o Wender tava atrás de mim, assim, eu tava apoiada nele, assim, e eu tava na banqueta, o Wender sentado na bola e eu empurrando, assim, fazendo força na banqueta. E nessa hora que eu dei o grito, assim, a cabecinha saiu, né? Assim, tava quase saindo, o Wender falou assim que saiu assim até a orelha, né? Não terminou inteira de sair, saiu até a orelha. E aí, nisso a enfermeira chegou de novo e me orientou a virar ali, né? Porque ela precisava ver como é que tava. E aí ela, no que eu virei, assim, ela já viu que a cabecinha já tava coroado, né? Enquanto isso, tava só eu e o Wender no quarto, assim, do jeito que eu queria. Ó, pra você ver aí, emocionada, né? Queria pegar a Clara, assim, sabe? Tirar ela de mim e pegar. Eu queria fazer isso, né? Mas Deus permite que existem enfermeiros e médicos, né, pra nos ajudar nessa hora. E aí, a enfermeira viu, ela falou assim, ela já tá aqui. Fiz uma força, já saiu a cabeça inteira. Depois eu fiz mais uma força, ela saiu, né? E aí, no que ela saiu, a enfermeira já me deu. E aí o médico chegou todo mundo, depois que ela já tinha nascido. E aí tinha uma circular de cordão umbilical no pescoço dela. E aí eu mesma lá, fui lá, tirei assim, e aí comecei a beijar ela, comecei a movimentar ela. Porque muita gente tem medo, assim, do cordão umbilical enrolado no pescoço, né? Ela não respira pelo pescoço, ela não respira pelo nariz, ela respira pelo cordão umbilical. O que não pode acontecer é o cordão umbilical torcer muito e dobrar, que aí não passa oxigênio, né? Mas enrolado no pescoço não é motivo de cesárea, tá, meninas? Se vocês forem ter parto normal, cordão enrolado no pescoço não é motivo de cesárea. Se vocês desejam viver o parto normal, vocês conseguem mesmo assim. E daí ela nasceu assim, eu levantei e saí andando, subi numa cama desse tamanho assim, como se, sei lá, você tirou a dor com a mão, assim, a maior dor que eu já senti na minha vida, né, que uma mulher já pode sentir, é essa dor. Eu levantei e sentei na cama. E aí, eu queria esperar a placenta sair, com o cordão ainda grudado na Clara, esperar a placenta sair para mim poder ter uma foto da Clara, assim, o cordãozinho esticado, grudado na placenta, né? Eu queria ter essa foto registrada, né? E aí chegou uma enfermeira lá, se eu não me engano, e falou assim, não, mas a gente não pode esperar, né? E eu falava, pode, vocês podem esperar sim, né? E aí, eu sabia de tudo assim, que era violência obstétrica, que não era. Então, assim, eu sabia de todos os meus direitos, graças a Deus. Fui muito bem informada, estudei bastante. Então, eu sabia que elas poderiam esperar assim. Só que aí, eu falei assim, não, então pode cortar, pode cortar. Aí eu falei, Wender, corta, né? Aí o meu marido, o médico perguntou se ele realmente queria cortar. Aí o Wender falou, não, eu corto sim. Aí ele cortou o cordão umbilical da Clara aqui. E aí a Clara foi ali pro bercinho do meu lado ali. E aí limparam o bumbumzinho dela, colocaram fraldinha e roupinha. Já deixaram ela ali preparadinha. Se eu não me engano, deram uma injeçãozinha na perninha dela. Se eu não me engano, nem sei o que é, né? Não me falaram o que era. Mas dali eu comecei a esperar a placenta, né, nascer. E aí começou as dorezinhas, a cólicazinha, né? E aí o médico torceu assim o cordão umbilical na mão e foi puxando assim, ó, bem devagarzinho, pra ver se ela saía. Aí de uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, ela já saiu a placenta. E aí vem aqui, ó, aquele tanto de sangue assim em cima da cama. Eu falava, meu Deus do céu, tanto sangue. Aí ele falava, normal. E aí eu falei assim, me mostra certinho como é que é aí dentro, o que que é, onde que fica lá dentro, o que que é. Aí ele me explicou tudo, assim, a placenta tem 2 artérias e um gelzinho, assim, me mostrou tudo, me mostrou a bolsa, né, que tava grudada na placenta, assim, né, que é uma peliculazinha.
de pelezinha, assim, e aí falou que aquela placenta é grudada na mãe, no útero, e aí tem aquela bolsa de água, né? E aí quando estourou, aí saiu aquela água, assim. A minha bolsa estourou no chuveiro, né? Ele me tocou de tarde e eu falei assim, minha bolsa não estourou ainda. Ele falou assim, já estourou sim, é porque você tá no chuveiro e você não sentiu. E aí depois que a Clara nasceu foi só alegria, assim, foi isso que aconteceu, foi tudo que eu pedi pra Deus, eu realizei, porque o meu parto foi sem soros, sem remédio, sem costura, sem ponto, sem nada, assim, sabe? Né? Né, bebê? Né, bebezinho? Então, assim, foi a realização de um sonho. E foi isso. Depois eu trago mais vídeos relacionados ao parto e à vida e ao crescimento da Clara. Tá bom? Obrigada por ter assistido. Tchau, tchau.